Já saiu, meu querido, já temos o trailer do episódio 2 da segunda temporada de The Last of Us. E o melhor, não só do episódio 2, várias cenas do 2, mas várias cenas dos outros seguintes. Mais cenas do ataque da horda de infectados em Jackson, que já é no próximo episódio. Cena nova do Bloater, né, do baiacu gigante que o Tommy vai enfrentar e que vai entrar nas ruas de Jackson. Cenas revelando o grupo da Abby chegando próximo de Jackson, preparando uma emboscada pra poder tentar pegar o Joel. Mas também novas cenas dos outros inimigos que a Ellie vai enfrentar na temporada, a WLF, os Serafitas e muito mais. Vamos explicar tudo aqui, se quer saber, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Last of Us segunda temporada, agora pra gente falar sobre o episódio 2 e sobre a continuação da temporada. A gente já fez dois vídeos aí, um explicando, análise e o outro vídeo de detalhes também sobre o episódio 1. Agora a gente tinha que falar sobre a prévia do episódio 2, que é prévia de todos os outros também, um monte de cena nova. Então antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura de The Last of Us. Tem mais vídeo ainda pra gente trazer essa semana sobre esse episódio 1, detalhes ainda que faltam. Se inscreva aí pra você não perder e deixa esse like que ajuda muito na divulgação. E é o seguinte, a gente tá aqui não com trailer no ponto, mas teaser no ponto aqui na tela, porque eu tenho que explicar um primeiro ponto aqui. Vão ser dois materiais importantes que a gente vai analisar. Sim, junto com o primeiro episódio, a gente teve o trailer Weeks Ahead, né, o que vai ter nas próximas semanas, nos próximos episódios, incluindo o episódio 2 também. A gente vai analisar esse, que é o trailer maior, mas antes disso, eu quero analisar um novo teaser que não deu tempo de eu analisar e não deu tempo de muita gente comentar aí na internet, que saiu logo no domingo. O teaser que mostra principalmente novas cenas do ataque em Jackson e mais um monte de coisa e que a gente vai ponto a ponto aqui. Obviamente não tem como dar play direto, como eu sempre explico aqui, pra evitar direitos autorais, então a gente tem que ir pausando e também é um vídeo de explicação e análise. Mas bora lá que a gente já começa com foco na Abby no episódio 2. Vamos lá, ó. Ó, ela cercada por infectados. Meu parceiro, a horda. Vamos pausar aqui já, porque ali a gente já tem cenas novas, tá? Aqui você pode ver um problema que a Abby já vai enfrentar no próximo episódio. A gente viu que o primeiro episódio terminou com ela descobrindo Jackson, a distância, vendo lá e decidindo avançar com os amigos. Pois é, no outro dia, aparentemente, ela vai se encontrar numa situação que ela vai estar separada do seu grupo e cercada por infectados. Pelo menos é o que parece ser. Vários infectados começam a aparecer do chão e tudo mais, lembrando, né, que eles não devem sair do nada, são vários que estão enraizados ali de certa forma. Vale lembrar que na série a gente tem um ponto diferente do jogo, de que o fungo aí da série, o Cordyceps, ele é meio que como uma rede que conecta todos os infectados pelo subterrâneo, então chama a atenção deles, e é justamente isso que vai estar chamando a atenção dos infectados lá em Jackson. Nesse primeiro episódio a gente teve a revelação de que o encanamento que tá estragado ali de Jackson, ele tá cheio de raízes ali do fungo, né, e que elas estão aparecendo, e com certeza vão alertar os infectados lá fora, que ali tem um banquete pra eles, vários humanos, né, que vivem naquele local, e justamente por isso tá aí a correria. Nos corredores também tem instaladores e um monte de coisa. É muito interessante como os infectados dessa série são bem mais ameaçadores e difíceis. Então você imagina como que vai ser esse ataque. Tô ansiosíssimo pra ver isso. Aí assim, esse teaser, como foi antes de sair o primeiro episódio, tem algumas imagens do primeiro episódio que a gente já viu. Mas é aí que tá, também tem outras do episódio 2. Vamos lá, ó. Essa aqui, olha aí. Aqui já de outros, parou já, né? Um pouco mais do que a gente tinha começado a ver nos teasers desde o ano passado, quando começou a divulgação da temporada. Você pode ver Tommy e Maria chorando, né? Eles chorando algum desastre que aconteceu. Isso aqui com certeza tem muito a ver depois do ataque da horda em Jackson, a perda das pessoas ali na comunidade e muito provavelmente tem aquela teoria ainda válida, tá? De que o filho dele, o Benjamin, que é exclusivo aí da série, ele pode morrer. Tá? Eles podem colocar isso aí como um impacto pra ser muito mais pesado esse episódio aí pro Tommy. Até porque também pode ter o outro evento mais pesado ainda, né? Que a gente sabe muito bem, quem vem do jogo sabe muito bem que deve ser nesse episódio 2. Alerta de spoiler do jogo, como sempre, né? Vamos lá, é isso. Eu tô falando do evento do Joel, da possível morte do Joel, que a gente já viu no primeiro episódio que nem esconderam. A Abby tá lá pra poder matar o Joel, ela quer ir. E esse episódio 2 deve misturar o ataque da horda, a defesa em Jackson, toda aquela loucura e também a morte do Joel. Por isso, tá cotado pra ser um melhor episódio da série até aqui. E se possível, o melhor da temporada, mesmo depois que saírem os outros. Mas aí a gente avança com um elemento bem igual ao jogo, né? Aqui dos Serafitas, esse grupo religioso que vai aparecer ali quando a gente estiver na etapa de Seattle. Isso aqui com certeza já não é cena do episódio 2. Já é cenas de episódios mais pra frente, né? Ali mais na metade da temporada, quando os Serafitas vão ser apresentados, mas metade pro final, na verdade. Mas sim, esse cara tá assoviando, pra quem não sabe, porque os Serafitas se comunicam assim, né? Com assovios. E como outra cena nova, a gente tem essa, que mostra um pouco da estratégia deles aqui.
aqui. Você pode ver claramente aqui 2 cavalos com outras pessoas montados neles, atraindo a horda que tá aqui em cima, aqueles infectados todos, que parece que é os que vão atacar Jackson. E quando a gente joga pra imagem na sequência, você pode ver aqui que claramente ali a pessoa da esquerda é a Dina e a pessoa aqui parece ser a Ellie. Tá num vulto, mas parece ser muito a Ellie. Será que esse ataque dessa horda, o principal estopim vai ser uma cagada que a Ellie e a Dina vão fazer, que vão atrair pra comunidade? Tipo, elas vão fugir da horda e achar que estão fugindo, mas vão estar elevando pra comunidade mesmo? Ou, na verdade, é outra coisa? Vale lembrar que num dos outros trailers da temporada também que saiu, dá pra gente ver uma cena parecida com essa, deles correndo a cavalo, só que num cavalo a gente tem a Dina e no cavalo da frente parece ter o Joel com a Abby, quando o Joel vai resgatar a Abby da horda de infectados igual no jogo. Vai ter alguma coisa a ver aqui, mas tá aí. Mas aí a gente avança daqui, ó. Ó, o ataque lá em Jackson, a entrada dos infectados, o aniversário da Ellie. Ó, cena nova aqui de um dos moradores de Jackson utilizando lança-chamas, que é um elemento assim que a gente tem no jogo também, só que aparece bem mais pra frente. Mas a situação aqui é um elemento que a gente não tem no jogo, vários infectados nas ruas principais ali de Jackson que entraram. Então, tipo, os muros, as armadilhas que eles vão pôr aqui nessa cena que a gente tinha visto pelo trailer, né? Parece uma pegada Game of Thrones, só que com infectados, né? Nada disso vai barrar, vai entrar os infectados de qualquer jeito e parece que o principal deles que vai ajudar nisso tudo é o infectado maior, que é o Bloater, o Byaku, que vai aparecer aqui ainda. Mas antes eu preciso falar dessa cena aqui que aparece pela primeira vez, que é justamente Joel e Ellie num flashback. A gente vai ter um episódio dedicado a só flashback. Muito provavelmente um episódio que vai focar nos momentos bons que Ellie e Joel passaram nesse salto temporal aí, até chegar o momento que a Ellie descobre a verdade sobre o hospital, que a gente tem esse momento no jogo. Só que, tipo, isso é impressionante como tá igual. Até nesse detalhe do dinossauro, do museu, o Joel levando ela, trouxeram a fidelidade até nisso, sabe? Isso aqui é o dia do aniversário da Ellie, que ele surpreende ela com isso e depois leva ela pra outra sala lá, onde ela é apresentada pra cápsula espacial, onde ela vai fingir que tá indo pro espaço. É um dia muito bonitinho, vai ser um episódio bem legal de ver. Mas aí atenção pra uma cena que se passa muito rápida aqui, e alerta de spoiler do jogo também, porque não tem como, né, não falar. Vamos lá. Essa cena. Parou. Né? Ellie claramente aqui, com uma luz vermelha de fundo, dando uma coronhada em alguém, tipo, ou batendo com algum taco, ou alguma coisa assim, mas parece ser com uma arma mesmo que ela tá dando a coronhada, desferindo golpes intensos. E assim, quem não veio do jogo não vai saber. Pra quem veio do jogo, eu preciso lembrar, né, isso aqui claramente deve ser a cena da morte da Nora, que é uma cena que já tinha aparecido no trailer oficial, né, com o mesmo filtro aí, a Ellie olhando pra ela com a arma, e ela falando, você não sabe o que ele fez, uma cena igualzinha ao jogo. Lá no jogo ela encontra a Nora na cidade ali, no hospital especificamente. É o momento que a Ellie tá lá na cidade procurando um por um do grupo da Abby pra poder matar e eliminar cada um friamente. Então vai ser loucura ver a Abby fazendo a mesma coisa que ela faz no jogo, só que com essa diferença de que essa Ellie da série é mais, assim, menos parruda, né, fisicamente menor. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas essa aqui claramente deve ser a cena da morte da Nora, ali mais pro final da temporada, penúltimo episódio, eu diria. Aí nisso a gente tem algumas cenas do episódio 1, mas aí vem... Olha o que a gente vai ter no 2. Tudo no 2. Tudo do 2 aqui, tá? Tudo do episódio 2. Tommy na cidade, no meio do ataque da horda de infectados, tentando barrar o avanço e tudo mais. Enquanto isso, a gente tem Abby, Owen, Nora, Mel e Manny, todos avançando ali, né, pra poder tentar realizar essa vingança em cima do Joel. E aqui uma nova visão mais detalhada do Byaku, do Bloater, né, que vai aparecer de dia agora, né, nessa temporada. Na primeira temporada ele apareceu de noite. Então aqui a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes da adaptação que eles fizeram do Byaku, que é extremamente perfeita em relação ao jogo. Aqui a gente tem a cena do trailer do Tommy queimando ele com lança-chamas. A gente sabe que pelo jogo que a única forma mais fácil de você vencer um Byaku é tacando molotov, ou é um lança-chamas mesmo, né? Tacar fogo pra poder destruir mais rápido. Só que assim, tendo em vista que os corredores, os espreitadores e os próprios instaladores já são mais difíceis na série do que no jogo, com certeza aqui vai ser muito difícil pro Tommy vencer. Não vai ser só esse lança-chamas rápido. Mas aí a gente sai deste teaser, que foi o que saiu no domingo, pra agora o trailer novo dos próximos episódios oficial, que saiu junto com o episódio 1. Que esse aqui só tem cena nova e tem alguns diálogos também. Vamos começar aqui ponto a ponto também. Vamos lá, ó. Joel e Ellie. Mudança e crescimento? Não. Parou aqui, o Joel aqui numa conversa com a terapeuta, com a Gale, em outra sessão, questionando o significado da tatuagem. Que é a tatuagem que ela faz por cima do ferimento, o ferimento da mordida marcante que ela tem, que representa muito a imunidade dela, né? Ela faz isso pra poder tampar esse ferimento e as pessoas não saberem, mas o Joel tá questionando a Gale o significado da mariposa. Tipo, é interessante a gente ver que vão ter momentos bonitinhos deles aqui ainda, momentos legais, mas aqui a Ellie está com o braço enfaixado, que é igual no jogo a cena. Já são cenas do passado, que é mais
mais um flashback. E aqui a gente tem o Joel espantado, né? A mariposa significa mudança e crescimento, e a Gale fala, não. Aí ele, tá, o que ela significa então? Morte. Outra coisa boa era borboleta. A mariposa é algo ruim. Então assim, isso significa que algo terrível tá prestes a acontecer, como se fosse isso, né? A vibe que esse trailer passa. E todo mundo que vê do jogo sabe. Você acredita nessas coisas aí, a Abby ali provavelmente avançando. Dá pra bolar um plano. Vamos fazer o quê? Parou aqui. Aqui você vê a continuação direta do que aconteceu no episódio 1. Eles viram Jackson à noite, só que bem distantes. Aqui provavelmente eles vão aproximar um pouco mais, usar binóculos e outras coisas pra vigiar. E aqui eles devem conseguir a comprovação de que o Joel está lá. Então devem adicionar uns elementos a mais aqui na série. Você vê a Abby falando, agora que a gente tem noção, a gente pode elaborar um plano. Ela reunida na casa, essa aqui que deve ser a mesma casa onde vai acontecer a tragédia. Aparentemente a mesma casa lá da gravação, né, que tinha vazado ano passado. Então, tipo, se ela tá falando agora que a gente tem noção, vamos elaborar um plano, eles viram alguma coisa, constataram que o alvo é ali mesmo. Interessante aqui a gente poder ter uma noção maior do visual da Nora. A Nora, que é adaptada dessa atriz aqui que não tem cabelo, um visual um pouquinho diferente, mas no geral, assim, eu acho que esses amigos da Ellie, eu não tenho muito a reclamar da adaptação deles. É legal observar que parece que eles estão olhando um dos postos de controle ali na frente, né, bem de longe. Parece muito ser aquela represa, aquela usina hidrelétrica que tem lá perto de Jackson. E assim, nessa questão de plano que a Abby fala aqui, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser o plano na série, porque parece que vai ser um pouquinho diferente. Eu tô com uma sensação de que vai ser um pouco diferente. No jogo, se o Joel não tivesse caído no colo da Abby de presente, resgatando ela, indo parar na base deles lá, tudo muito fácil. Se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente eles teriam invadido o Jackson, infiltrado, alguma coisa assim. Na série tá parecendo que eles vão querer fazer isso, mas vamos ver, vamos ver. Pode ser até que seja igual, eu tô curioso pra saber como é que vai ser isso. Vamos continuar. Vamos fazer o que a gente veio fazer, os Serafitas aí, né, o grupo. WLF, o grupo do Isaac, né, que no primeiro episódio a gente vê o grupo da Abby ali, antes de ir na vingança atrás do Joel, falando, né, o próprio Owen dizendo, tem um amigo que conhece um cara chamado Isaac, que vive em Seattle, a gente pode ir pro grupo dele, é esse aqui o grupo de Seattle, é esse aqui os militares, que a Abby e o grupo vai fazer parte depois de todo o rolê de Jackson, e é esses os militares que Ellie, Dina, Tommy e Jesse vão acabar tendo que enfrentar ali em Seattle. Só que aqui a gente já tem a voz do líder deles, que é o Isaac, ó. Flechas e superstição. Agora me diga, como a gente... Vamos lá. Aqui é interessante a gente ver uma cena dele meio que torturando, né, um dos Serafitas, porque se tem um ponto é que a gente tem esses dois inimigos que vão ser apresentados pra ele, Serafitas e WLF, mas eles não são amigos, eles também são inimigos entre si. O pessoal da WLF não tem paz em Seattle por conta dos Serafitas. Então ele aqui capturou um deles pra machucar, extrair informações e tudo isso, e tá falando, ó, vocês não vão vencer, a gente é armado e tudo mais, vocês vivem na religiosidade e superstição. A gente vai ver muito das camadas de maldade desse cara, vão explorar ele na série muito mais como bem mais mal do que no jogo. Parece também que vai ter um pouco do passado dele, quando ele servia a Fedra no passado, o que não tem espaço no jogo pra mostrar. Mas aí, mais dos Serafitas. Agora me diga, como a gente vai perder? Deita no chão! Ó, o pessoal da WLF rendendo os Serafitas. Aqui deve ser mostrado um pouco da perspectiva dos próprios Serafitas perdendo entes queridos e famílias, humanizando um pouco mais o grupo, algo que a série faz, mas faz de uma forma um pouco mais... É mais lá com a Yara e o Lev, né, mais pra frente, aqui já na segunda temporada, no início da história já vai ter isso. Todo dia, um dos seus lobos enxerga a verdade. Todo dia dos seus lobos enxerga a verdade, né? Eles matam também, são inimigos, também recrutam, acabam recrutando pro grupo deles, mas é aqui também a gente tem algumas cenas, por exemplo essa aqui, que deve ser os primeiros momentos que a Ellie e a Dina vão estar descobrindo as pistas sobre os Serafitas ali, né? Então as flechas são muito características dos Serafitas, tá? De usar. Soldado da WLF morto por eles. Aqui a Dina com esse olhar de medo, né? Ela que, assim, desde o primeiro episódio já é um grande destaque, já é melhor do que a Dina do jogo e durante a temporada vai ser mais evoluída ainda, aparentemente. As atuações dela, tipo, você vê o olhar de medo dela e de desespero, vai ter esse suspense forte na parte dos Serafitas que eu tô curioso pra ver. Isso aqui, obviamente, não é episódio 2, é mais pra frente, deve ser episódio 5, 4, 6, sei lá. Aí a gente tem o Kim preso no cavalo, eu continuo se você quiser. Ai, meu Deus. A Dina dando sua submissão a Ellie, né? Eu continuo se você quiser, eu faço o que você quiser, literalmente. Tem aquele ponto que ainda não foi confirmado na série, tá? E que eu falei no vídeo de detalhes do primeiro episódio. Será que na série eles vão deixar a Dina não estar grávida? Porque no jogo, lá no rolê de Seattle, a Dina revela pra Ellie sobre estar grávida. Só que no primeiro episódio agora, na cena do baile, ela bebe o uísque lá, incontrolavelmente e tal, e ali já era pra ela ter descoberto a gravidez. E não era pra tomar um uísque, sabendo disso. Então assim, pode ser que mudem.
Pode ser também. Vamos ver. Aqui um pouco mais do flashback do Joel e da Ellie enfrentando inimigos. Isso aqui também é uma das estratégias que a HBO tá fazendo pra mascarar a morte do Joel. Você pode ver que toda a divulgação é feita, igual fizeram a divulgação do The Last of Us Part 2, pra fingir que o Joel tá vivo na continuação da história, pra fingir que é uma cena que, tem a Ellie e a Dina em Seattle, tem o Joel também junto com elas, é toda essa jornada pra galera inocente mesmo. É claro que a maioria acaba sabendo, mas até quem não viu o jogo descobre isso. E aí a gente vem pra alguns momentos de tensão que, inclusive, na gameplay do jogo, são alguns dos mais tensos e difíceis. No metrô, por exemplo. Os infectados, a correria, tiroteio contra a WLF. Vamos lá, ó. Como eu falei no primeiro episódio, o primeiro episódio sozinho já mostrou mais infectados do que a maior parte dos episódios da primeira temporada, então incrível. O segundo episódio vai mostrar ainda mais infectados. É bem possível que tenha um ou outro ali que não mostre e tal, tem aquela ambientação, mas você vai ver que mais pra frente na história, não é só nos primeiros, vai voltar a ter mais ainda. Então a cena do metrô, aqueles desafios, eles estão entregando realmente o que foi prometido. Isso é muito bom, porque precisa ter essa ambientação de que, apesar do drama, dos inimigos que querem matar uns aos outros, a vingança, apesar disso, a gente está nesse mundo que tem esses infectados que são extremamente perigosos. Isso é importantíssimo. E aí a gente tem, perguntando o que você quer fazer. Ó, a Ellie aí no seu visual matadora. O ataque da Ordem Jackson, né, vai saindo da ordem cronológica. Nessa cena, olhando rapidamente, eu diria que deve ser Ellie, Dina e Jesse, né, correndo ali pelas ruas de Seattle, tentando escapar da WLF, na cautela. Até porque você vê que tem uma luz, como se fosse a luz de um posto avançado ali, que tá jogando feixe pra poder identificar eles, parece. Aqui na sequência, a Ellie pronta pra render um soldado da WLF. Vamos ver se ela vai ter a capacidade de ser fria e matar esses soldados, igual mata no jogo mesmo. Bala de 12 na cabeça, cano de metal no crânio estourando. Não vai ser tão violento quanto lá, mas pelo menos um pouquinho. Vamos ver. Aí os infectados chegando nos portões de Jackson, enquanto o Tommy tenta defender, que se complementa com as cenas daquele outro teaser. Aqui a gente vê Ellie treinando um pouco mais junto com o Jesse, né, treinando soco ali, boxe. Eu diria que isso aqui deve ser ainda antes do impacto da morte do Joel. Então pode ser que seja cenas do episódio 2 mesmo. E falando em episódio 2, isso aqui eu também acho que é de lá, ó. Essa explosão, essa Abby correndo, tudo do 2 aqui, ó. Filho, mas depois já vai pra outro. Aqui você vê um momento igual ao jogo, que a Abby acaba sendo encurralada pelos infectados e tal, a horda cai ali em cima e o Joel vai acabar aparecendo pra resgatar ela, né, coitado do Joel sem saber. E como eu disse, tá aqui a cena no jogo, é o Joel e o Tommy que resgatam a Abby. Na série, aparentemente é o Joel e a Dina que resgatam a Abby. Essa cena do cavalo claramente é igual à cena do jogo, com a diferença de que quem tá no cavalo atrás ali é a Dina, no cavalo na frente é a Abby e o Joel, aparentemente. Lembrando, aparentemente, se for outra pessoa ali, ok, mas parece que essa é a mudança. Aqui a gente tem uns momentos de agonia dela, fugindo da horda, coisa que a gente já viu. E continua, ó, a explosão, os serafitas, aí aqui outros pontos. Quero destacar essa cena aqui, que já deve ser mais no final da temporada, que pela ausência de cabelo aqui, parece muito ser a Nora, e pelo ambiente parece muito ser um hospital. Então a conclusão que dá pra tirar daqui é que o momento que a Ellie vai achar a Nora ali no hospital, vai estar pronta pra matar ela, vai começar a correria. No jogo mesmo tem a correria. A Nora sai correndo, porta abre, porta fecha, quebra vidro, pula vidro, Ellie correndo atrás dela por vários corredores do hospital. E na série parece que vai ser igualzinho. A Nora jogando coisas pra tentar despistar. Aqui a gente tem uma outra cena do Byaku invadindo Jackson. Aqui aparentemente ele tá abrindo um pedaço da cerca ali de madeira pra entrar, mostrando a força desse bicho. Não adianta você dar tiro assim, que não vai resolver muita coisa. Aqui uma visão mais aberta, muito legal de ver, dos infectados nas ruas de Jackson, que vão entrar e, tipo, vai morrer gente demais nesse lugar. Por essa cena aqui fica muito claro. E por fim, as últimas cenas mais rápidas. O Joel falando, Jackson responde, não conseguindo o retorno deles. Parou. Essa cena aqui já pra destacar, tá? É a cena da Ellie perseguindo a Nora no hospital. Complementa com aquela outra, com a cena da luz vermelha lá. É isso. Aqui uma cena da Ellie gritando, que pode ser exatamente o momento que o Joel morre, mas eu diria que deve ser um dos pesadelos que ela vai ter depois da morte do Joel, que ela vai ficar tendo. Tinha sido mostrada essa cena em um dos outros teasers. Parece que ela tá acordando do lado de algumas outras pessoas. Então são pesadelos mesmo, não é o momento da morte em si. Mais uma cena de Ellie, Dina e Jesse fugindo ali em Seattle. A WLF cercando eles e tudo aquilo, mais a trama dos infectados atacando Jackson e toda a situação, o Joel aqui sendo surpreendido de alguma forma. Não sei se aqui vão mostrar o grupo da Ellie rendendo ele no meio da neve ali diferente, ou se são os infectados mesmo. Por essa mensagenzinha de rádio não respondida, eu diria que o Joel pode ser que aviste a horda primeiro, tente avisar Jackson, mas a mensagem não chega, por isso que eles não vão conseguir se preparar tanto. E a gente tem algumas cenas que a gente já viu, tipo essa aqui da Dina sofrendo muito. A gente sabe que na série vai ter Dina e Ellie indo parar nas mãos dos Serafitas e quase morrendo nas mãos deles.
Uma cena muito parecida com o que acontece com a Abby no jogo, mas que vai acontecer com elas na série. Então, interessante. E assim, tá empolgante, tá promissora a temporada. Eu diria que assim, de tudo que eu tô mais empolgado, quero ver as outras coisas mais pra frente, mas é o episódio 2, não tem como. É o episódio mais empolgante. Colocaram tudo de melhor que poderia esperar. O ponto novo da Horda, que parece estar muito bem feito, e a morte do Joe. E processar tudo isso na próxima semana vai ser uma loucura. Pois não deixe de se inscrever no canal, que vai ser um episódio que vai render um monte de detalhes. Um monte de vídeo, um monte de coisa. E ainda essa semana tem mais vídeo sobre essa sequência, sobre esse episódio 1. Não perca, se inscreva aí. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta. No mais, é isso aí. Um abraço. Fui!